Lá vamos nós para mais um Liga da Política, Ari Mesquita. Com certeza, já começando com treta, né? Já começou, o negócio aqui tá bom. Eu já não gosto. Mas também quando você mistura o Super-Homem com a Mulher Maravilha, dá essa agonia dá toda. isso aí, né? Dá essa agonia toda. Quem é o Super-Homem, Ari Mesquita? Rapaz, o homem tá vestido, tá de colete, tá de tudo. Tá, né? veio todo Eu acho que preparado. Cissa Chagas, quem é o Super-Homem? Zé, tem um super-herói por aqui também. Tem mais um super-herói. Tem mais um aqui pra completar não a é à liga. toa que é Liga da Não é à Política, toa, né? É a Liga. exatamente. Meus amigos, vocês que gostam de falar que todo mundo de política começa no movimento estudantil. O movimento estudantil tá na vida política de todo mundo. Esse é o cara do movimento estudantil. Conheci Danilo Baqueiro, presidente do DCE, presidente da Uni Bahia, secretário-geral da Uni. Sócio, um prazer tê-lo aqui. Seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Meus queridos amigos, meu queridíssimo Paulo Maneira, você que é um amigo de décadas, conheceu e acompanhou essa trajetória, essa caminhada. É uma satisfação muito grande estar aqui com você, estar com a Ari, estar com essa moça competentíssima e belíssima, Obrigada. nossa Mulher Maravilha do Carnaval de Salvador. Seja bem-vindo. E me honra muito fazer essa dupla aqui, Cissa. Se a Liga da Justiça A gente vai fazer pode jus jogar aqui agora com essa liga desse encontro nosso, eu tenho certeza que ela dá certo logo de saída. Então, Paulo, a gente tem aí uma longa caminhada, você fala bem da nossa passagem pelo movimento estudantil, você é parte disso, você é fruto disso. Eu queria que você falasse de política, mas a gente começasse por isso. No movimento estudantil, conta pro pessoal aí como é que funciona esse negócio de movimento estudantil. Primeiro dizer o seguinte... A coisa séria do negócio, porque foi a coisa que a gente Mas só tem a parte séria, né? Eu acho que nossa caminhada foi uma caminhada séria, né? Tem um pessoal que faz negócio torto, mas não vale a pena falar isso. Vamos falar do que do que é bom. O que é bom. Em 96 eu entrei na Universidade de Salvador, a época chamava FACS, Faculdade de Salvador, no curso de turismo. Eu ainda estava precisando me encontrar, eu estudei até aquele ano para prestar vestibular. Eu sou da época do vestibular, em que estudei para fazer medicina. Só tínhamos duas instituições de ensino aqui que tratavam de medicina, que era a Federal e que era a Faculdade Baiana de Medicina. Sim. Me lembro que fiz o vestibular, eram 200 vagas na UFBA. 100 e 100, e eu fiquei em 233. Decepção jogada no lixo, vida seguiu adiante, direito, turismo, administração, e terminei optando pelo curso que naquele momento era a vedete da área econômica da cidade, que era o turismo. Me recordo que antes da Unifax só tinha na Factur, e naquele ano abriu na Unifax, e na sequência foi na Uniana, na Unirb, na Hélio Rocha. Enfim, foram 8, 9, 10 instituições de ensino superior, um boom de universidades. Em 96 também, nesse primeiro ano de curso, os meus antecessores no Diretório Central buscavam lideranças dentro das salas de aulas para formar os novos diretórios acadêmicos. Visto que se tratava de um novo curso, ainda não existia algo a ser materializado. Fizeram um convite, nós assumimos o DA. Daquele ano em diante, até a formatura do curso, eu fui o presidente, com alguns vice-presidentes que ajudaram muito nessa caminhada. Mas você fez o tempo normal? Eu fui o primeiro diretor da União Nacional dos Estudantes. Não, você fez o tempo normal, a faculdade, ficou 4 anos? Eu fui o primeiro diretor da União Nacional dos Estudantes. Em 65 anos de Uni, a se formar em 4 anos. Sócio diferente dos demais. Sócio diferente dos demais, ele fez alguns cursos. Eu vou te provocar um pouco, Ari. Ele tem algumas formações. Eu vou te provocar um pouco, porque... Ele gostava do movimento estudantil, ele teve algumas formações, então ele continuava no movimento. Ele falou dos vestibulares, você estava em dúvida do que fazer, Sócio? Você falou direito. Eu queria medicina. Medicina. Mas você não tentou de novo. Meu avô era médico, meu avô Sóstenes era médico, então eu cresci com esse querer. Eu tenho uma praça na Pituba que leva o nome dele, né? Tá reformando. Tá reformando. O presidente da DESAL, meu querido amigo Virgílio Daltro, o prefeito Bruno Reis fez o anúncio e já iniciou aí a reforma. E eu queria fazer medicina. Não deu certo, meu filho está fazendo agora, medicina veterinária, né? E naquela oportunidade, eu fui para o turismo, me formei nos meus 4 anos, entrei naquele último ano, também por meio de vestibular. Fiquei em 11º, depois de 4 anos sem prestar vestibular para administração, com ênfase em gestão hoteleira. Depois fui fazer direito. Direito eu iniciei ainda no Rio Vermelho, na faculdade Rui Barbosa. Quando depois passou para a Paralela, eu fiz o trancamento, ficou muito difícil a logística. Eu, à época, era assessor especial do prefeito, para sair do palácio, passar no Rio Vermelho. E para casa era caminho, para vir para a Paralela e voltar era muito difícil, era muito puxado. Passei um tempo, depois retornei, concluí meu curso. De lá para cá, algumas especializações.
docência do ensino superior na Unifax, direito público municipal na Católica, gestão pública, ciências políticas, meio ambiente e sustentabilidade, na Baiana Business School, modelagem de projetos, que foi ofertado pela Secretaria de Gestão, ainda pelo querido amigo secretário Tiago Dantas, que era o chefe da pasta na época. O que mais, Sóstenes? Eu sou um inquieto e agora, inclusive, estou cursando na Universidade Federal de Juiz de Fora, Gestão em Defesa Civil. Então, eu acho que é importante, eu acho que a cabeça da pessoa precisa estar produzindo, prosperando, para que novidades apareçam e que a gente possa trazer com essas novidades soluções para as diversas áreas. Adoro publicar os artigos que rotineiramente consigo algumas páginas aí, ou na Tribuna da Bahia, ou no Correio da Bahia, no À Tarde, para poder trazer um pouco de literatura e ciência para esse meio que é tão novo, que é o que eu venho atuando nos últimos 6 anos, que é o da Defesa Civil. Mas voltando à época do movimento estudantil, que Paulo citou, nós caminhamos durante um bom tempo aprendendo com outros colegas, principalmente os mais velhos, e também ensinando aos que estavam chegando. Paulo é um exemplo desses colegas, como o vereador André Fraga, como o ouvidor-geral do município de Salvador, Jean Sacramento, enfim, Danilo Baqueiro, que é assessor do ex-presidente da Câmara de Camaçari, Júnior Borges. Então, o próprio Júnior Borges foi eleitor meu na época da Uni. Então, você observa de que e o que é bom é você passar as folhas do livro da vida e observar que o que você escreveu valeu tão a pena que você senta numa mesa como essa e só se depara com boas palavras e com amigos muito queridos. Deu certo, eu acho que deu certo, eu acho que essa caminhada vem prosperando e hoje eu posso continuar dentro da estrutura da vida pública ajudando a minha cidade, a cidade de Salvador. E como foi essa mudança repentina, assim, né? Você, turismo, seu sonho, medicina, foi cursar administração, lógico, voltado à ênfase do turismo, depois direito, né? Que é uma área que termina não sendo correlata. Turismo, na minha universidade, na Unifac, sempre foi um curso de administração. Eu estive com a professora Tânia Maria Cunha Dias, que foi presidente do CRA, o Conselho Regional de Administração, representando a vice-prefeita Ana Paula Matos em evento, mês passado, e brincava muito com ela. Nós tínhamos um departamento de administração, qual o turismo fazia parte, eram 4 cursos, administração de empresas, turismo, administração com ênfase em gestão hoteleira e administração com ênfase em comércio exterior. Em determinado momento, os 4 cursos deixaram de existir e viram um curso de 400 vagas para administração pura, sem a terminologia de empresas. Então, 70% do nosso curso era similar, a grade similar desses 4, né, da administração. Ora, se eu tinha essa possibilidade, eu abri um novo leque de opções para me formar também em administração. Tinha algo a ver com a ideia do próprio turismo, então de se pensar em fazer isso, cheguei a abrir uma agência de viagem, ainda estudante, mas a vida foi nos colocando em posições na vida pública que a gente foi aprendendo novas atividades. Então, em 2005, eu assumi como chefe de gabinete, formado em turismo, da Intursa, a atual Saltur, que é a empresa de turismo de Salvador. Então, tinha tudo a ver. Porém, com o olhar da gestão pública. Então, a gente foi aprendendo, dentro da estrutura do poder público, a trabalhar com aquelas características, com aqueles fatores, e na sequência, logo pouco tempo depois, assumimos e já veio o carnaval, 2 de fevereiro, existia ainda o pré-carnaval, que era o Farol-Folia, que era na Barra, e o último ano foi na Boca do Rio. Então, foi uma sequência, foi dia 1º de janeiro o Farol-Folia, o último Farol-Folia, 1º de fevereiro Farol-Folia, 2 de fevereiro, já 3 de fevereiro Carnaval. Então, assumimos com um mês. Pois bem, e assim, no primeiro mês foi um mês de mandato e um mês já para fazer o Carnaval. Em maio eu saí da Intursa, o então prefeito convidou para assumir a chefia da assessoria da então Secretaria de Relações Internacionais, então fui assessor-chefe de Relações Internacionais. Setembro, outubro, já assumi como chefe de gabinete da Secretaria de Administração. Então passei um bom tempo como chefe de gabinete da antiga SEAD, que hoje é SENGE. Depois disso, assumi posições como assessor especial da Segovia, assessor especial do prefeito. Voltei para a administração como subsecretário da administração. E depois assumi a SUCOP, que naquele momento era
a supersecretaria, né, como falavam, que tinha ali as antigas autarquias, a SUMAC, que era de manutenção, hoje é a SEMAN, Secretaria de Manutenção, a SURCAP, que era de obras, a SUCOP de hoje, e a SPJ, que era Parques e Jardins. Então virou uma única pasta. E eu fui convidado para assumir a direção desses trabalhos. Depois disso, já no governo do prefeito Assemineto, eu fui convidado para assumir a Prefeitura Bairro do Subúrbio Ferroviário das Ilhas. Era um grande desafio, porque não existia até então essa pasta. Não existiam as prefeituras bairros, as subprefeituras. E é um outro olhar, né, Sóstenes? Você trabalhar quando você trabalha com o turismo, né, da região central. Porém, quando você vai atuar dentro de qualquer uma dessas esferas, é gestão pública. Não, então você termina aprendendo uma filosofia muito própria de quem está na cadeira à frente de alguma pasta do município, que é enxergar as necessidades da cidade, da população, dos comerciantes. Há toda uma simbiose de necessidades aí que você precisa concatenar as ideias de vários atores, porque não pode ser só o cara é dono da agência de viagem, se ele der certo ele ganha dinheiro, se ele der errado ele quebra. Não tem essa proposta. Quando você está no poder público, a sua proposta primeiro não é gerar lucro. Sim. É você gerar divisas, e essas divisas na qualidade de economia, de emprego, de melhor qualidade de vida. Você tem uma série de fatores e características de segurança no que eu faço hoje. E aí dentro dessas passagens, você de uma forma ou de outra vai aprendendo e vai conversando e vai se especializando primeiro a tratar de gente. Então quando eu me recordo que assumi a Secretaria de Obras, a SUCOP na época, as pessoas perguntavam, e alguns inclusive dentro de uma mesa como essa, com os microfones à frente, questionavam: mas qual a sua formação para assumir uma pasta de obras? Sim. Gestão. Quem tem que fazer o projeto é o engenheiro, é o arquiteto. Sim. Quem tem que gerir a pasta é um gestor. Então, eu acho que o grande sucesso, Ari, em todas essas passagens, foi esse olhar da gestão e nessa observância do que era necessário fazer com que desse certo aquele cenário em que eu estava investido. Eu ia me especializando, e aí talvez o motivo de tantas especializações, de tantas formações ao longo da vida. Porque eu me lembro quando o Neto me chamou para assumir a Defesa Civil, ele me disse assim: Sóstenes, eu quero que você vá para lá, mas não quero te ligar e você me dá 10 minutos que eu te ligo de volta. Eu quero te ligar e quero que você saiba o que me responder naquela hora. Na hora. Neto, quem trabalha com o Neto sabe qual é a forma de Neto. Neto é eficiência em pessoa. Ou seja, saber o que está fazendo, né? E aí eu não podia brincar com isso. Ele não anunciou de imediato que ele ia fazer uma reforma administrativa. Levou o presidente da DESAL, na época não estava dentro do quadro, Virgílio Dalto para a SEMAN. Levou Júnior Magalhães para a iluminação pública. A vice-prefeita Ana Paula para a prefeitura bairro. E assim, em outras pastas também, ele fez essa reforma. E eu me lembro que do dia que ele me fez o convite ao dia que eu assumi, eu peguei todas as leis, todos os decretos e fui estudar. Acho que é importante você fazer isso, estudar. Conhecer do que você está falando, conhecer do que você está se predispondo a fazer para melhor fazer. Tinha uma máxima do Cortella, não sei se vocês curtem e acompanham, mas eu acho muito bacana quando ele fala: faça o seu melhor com o que você tem. Sim. Enquanto você está naquela condição que você está. Com aquilo que você tem. Então, acho que é um pouco disso. Eu sempre gostei de buscar mais e melhor para melhor oferecer. E hoje, e aí eu falo sem nenhum tipo de arrogância, mas com muita humildade, de que nós construímos ao longo desses últimos anos, se não a mais, uma das mais respeitadas e organizadas defesas civis de todo o Brasil. Hoje a Defesa Civil de Salvador é referência para todo o país. Inclusive, já elogiei aqui. Exato. Quando o secretário estadual de Defesa Civil esteve aqui, eu fiz a comparação justamente com a Defesa Civil de Salvador. Que a Defesa Você fala Civil... do Heber. Heber é um grande amigo, é um homem... Não, eu falei de estrutura física de Heber, Defesa Civil, não estou falando da pessoa. Eu acho que eu, inclusive, assisti esse dia que Heber estava aqui. Heber é um cara trabalhador, é um cara do bem. Eu acho que, enfim, eu aprendi que a gente não escolhe adversário e também a gente não fica falando de outra pasta, mas eu posso falar da pessoa que eu conheço, sei quem é, sei que é predisposto, sei que é um homem temente a Deus, dedicado à família e dedicado às propostas em que ele acredita.
E, embora estejamos em campos distintos, a nossa estrutura, as nossas portas sempre estiveram abertas. Sempre que há algum tipo de necessidade, por exemplo, no interior, hoje a Defesa Civil de Salvador, a Prefeitura de Salvador é hub de resiliência, certificado pelas Nações Unidas, então a gente tem, até por conta desse tipo de compromisso com a ONU, auxiliar outras cidades da Bahia e do Brasil, então não é só da Bahia. Nesse período agora que nós todos estamos acompanhando aí as chuvas no sul do país, eu tenho feito conversas constantes com os colegas, o secretário de Defesa Civil de Porto Alegre, o coronel Evaldo, o inspetor Nelson, que é o secretário de Defesa Civil de Curitiba, o Michael de Joinville, e assim sucessivamente, até porque nós temos dentro da nossa estrutura, e aí graças, fruto e mérito do prefeito ACM Neto e do prefeito Bruno Reis, que entendem que isso não é gasto, que isso é investimento, eu posso fazer sim esse tipo de debate em relação a outras estruturas governamentais. Nós estamos muito mais avançados do que outros entes da federação, por exemplo, que tratam dessa matéria. Então nós temos um centro de monitoramento que nós contamos hoje com 99 estações de todas as ordens. Estação meteorológica, estação pluviométrica, estação geotécnica, sistemas de alerta e alarme. Contamos com meteorologistas, mestres e doutorandos em meteorologia, que não tem na Bahia, não sei se vocês sabem, não tem meteorologia na Bahia. Então importamos, já tive meteorologista da Paraíba, hoje eu tenho 2 de Maceió, de Alagoas. Contamos com geólogos, com estatísticos. Isso não é feito de brincadeira. Isso não é feito somente com querer e vontade. É querer, vontade e decisão. E isso a ACM Neto fez. Ele colocou uma estrutura, um orçamento para que isso desse certo. Não adianta brincar de fazer defesa civil, colocando a defesa civil subjugada a alguma outra pasta, sem nenhum tipo de estrutura orçamentária, financeira, com... Poxa, nós encerramos na semana passada, eu sei que o programa é atemporal, mas só para fazer aqui o corte de espaço de tempo, o encerramento foi no Teatro Gregório de Matos, fizemos uma entrega de uma peça que é única, vanguardista, inédita no Brasil, que é o Plano de Contingência do Centro Histórico de Salvador. Eu recebi o superintendente do IFAM na Bahia, doutor Hermano, e com ele veio o diretor nacional de Patrimônio Histórico, doutor Andrei, que ao observar a nossa apresentação, ele disse, você criou um problema pra gente. Claro que em tom de brincadeira. Sim. Você criou um problema pra gente. Porque agora a gente vai ser obrigado a fazer isso em todos os sítios históricos do Brasil. Foram 5 anos, Ari. Gerou emprego. Foram 5 anos, Paulinho. Cissa, eu assumi a Codesal em setembro de 17, são 6 anos agora. Me lembro como hoje, dia de sábado, de sol forte. As pessoas sempre assimilam esse colete laranja à chuva. Sim. Eu fui dar uma corridinha de manhã, na época eu ainda fazia isso. Hoje é um cansaço. São muitas noites sem dormir, meu amigo. E aí você, quando pensa em fazer ultimamente essa eu tô comparação, tomando umas vitaminazinhas que tá me dando um gás. Depois você me passa aí, você me prescreve e vai responder nesse Depois você responde. E aí eu tava num sábado desse de manhã, eu fui dar uma corrida com um vizinho que eu tenho, o dono daquela loja de Dolos, ao pé, que era Dr. Show, Diógenes. Eu, ele e meu filho, a gente correndo e coisa e tal. Aí eu voltei lá do Bolivar 161, botei um vinho branco pra gelar. Fui tirar uma onda, sabe, na rede social. Eu tava recém-chegado no Instagram, meu negócio ainda era Facebook. Eu digo, não, esse negócio de Instagram é mais sofisticado, né? É mais chique. Mais chique. Eu botei foto, eu na rede, na varanda de casa, e disse assim, sábado de sol e de vinho branco. E publiquei. Me lembro que meu queridíssimo amigo, competente secretário da mobilidade, Fabrício Miller, era o superintendente da Transalvador na época, ele printou e me mandou. A trabalhar, mamão, você acha que é porque tem sol, não tem demanda pra você, não? Eu disse, que foi, Miller? Ele, incêndio no Cine 14. Aquilo me despertou um olhar para uma outra matéria. Porque tanto o Neto, quanto a figura que eu tenho um carinho muito grande, um respeito especial, o doutor Valdec Ornelas, ministro da República, senador, deputado, é um entusiasta das cidades, entusiasta do urbanismo, e vez ou outra ele nos dá dicas e aponta caminhos, né? Bate muito papo, conversa. E quando eu assumi, eu me lembro que eu falei com ele, disse assim, Sócio, dá atenção aos casarões. Eu tinha 343 casarões catalogados. Mas eram catalogados no papel, aquela coisa bem antiga, recebi um calhamaço. Lembro que eu disse que eu fiquei estudando uns 15 dias até Neto fazer o anúncio da reforma. Por isso essa coisa vai andar. E aí eu pedi para um setor específico lá de mapeamento, nominei esse setor como Projeto Casarões e determinei que fossem atualizados
de outra forma, com georreferenciamento, Sim. com as informações mais completas. E me recordo que hoje a minha coordenadora do Projeto Casarões, hoje ela parou de me desmentir. Mas eu brincava com ela dizendo que ela sempre me desmentia positivamente, porque eu ia dar uma entrevista, e aí, Cissa, eu ia no repórter e dizia, porque a partir de agora nós temos 600 casarões catalogados, ela tinha 700. Aí ele dizia, não, porque nós temos agora 700, não, 900. Porra, para de me desmentir, Rita. Hoje nós temos quase 3.000 casarões catalogados, desses 1.200 e pouco do Centro Histórico. Isso tudo começou naquele episódio, quando eu determinei a convocação do Comitê Interinstitucional de Ações Emergenciais. Tudo isso, nós temos legislações que atuam nessa matéria, né, deixa um arcabouço muito importante e jurídico para a nossa cidade, para a área da Defesa Civil. Então, tem a Operação Chuva, que o prefeito Bruno Reis e a vice-prefeita Ana Paula Matos, anualmente, é um decreto especial, de operação especial, nos meses de março, abril, maio e junho, eles decretam para ter validade e ter força de lei, para que naquele período a gente possa ter mais integração com as equipes do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, que funciona muito bem. Antes de chegar aqui, eu estava conversando com o secretário Lázaro Gessler, que é o secretário da SEMAN, ele me fazendo uma pergunta de um outro órgão, de outro ente da federação, e estiver trocando informações. Hoje cedo, uma árvore caiu na CM, eu já falei com o diretor Monteiro, que já falou com o pessoal da Coelba, então funciona muito bem esse sistema. Agora, não adianta você querer impor, você tem que construir relações, criar condições para que isso tudo ocorra. E a gente foi fazendo isso. E naquele momento, eu convoquei essa reunião, e naquela reunião nós tiramos a resolução de constituir um workshop para tratar do Centro Histórico. Não podia ficar apenas naquela condição de um sítio vulnerável da nossa cidade. Eu cheguei lá, o carro do Corpo de Bombeiros não tinha mais água, eles foram utilizar os hidrantes da Embasa, que estavam sem pressão, e o fogo comendo no centro. Sim. Pedi apoio da Limpurbe, que imediatamente mandou um carro-pipa para abastecer a BTS da Embasa, a viatura do Corpo de Bombeiros. O carro-pipa da Limpurbe não conseguia entrar, porque tinha um Corsa Wind vinho estacionado na esquina. Aí a gente pede ajuda da Transalvador para rebocar o Corsa Wind. E o incêndio como E aí você... Acabou o Cine 14. E aí você para pensar, peraí. Não é um problema individualizado que vai resolver esse problema. Tem que ser algo tratado. E a gente fez... integrado. Com a matriz de responsabilidade. Pô, um trabalho belíssimo. Eu vou mandar para vocês depois em PDF. Hoje realmente virou uma referência para o Brasil. E nesse dia, na sexta-feira, no Teatro Gregório de Matos, estava lá recebendo nas nossas mãos o secretário de Cultura e Turismo do município, o Pedro Torinho, o presidente da Fundação Gregório de Matos, o Fernando Guerreiro, o comandante de operações do Corpo de Bombeiros, Coronel Jadson, o representante do IPAC, a promotora de justiça, a doutora Cristina Seixas, quem mais, Sóstenes, para não me deixar faltar, o superintendente do IFAM na Bahia, doutor Hermano. Então, foi uma peça robusta, mas com a entrega também robusta, para mostrar a importância que essa matéria tem para a cidade. E eu comento muito com a minha equipe, a gente vem avançando tanto, por exemplo, feriadão que vai ter aí esses próximos dias, o meu vai ser indo para Brasília, porque segunda e terça a gente tem atividade dos objetivos dos desenvolvimentos sustentáveis da Agenda 2030. Então a gente está imbuído disso, porque a gente aprendeu que não dá para fazer pensando apenas numa vertente. Hoje nós temos uma série de facetas, eu estava em reunião hoje com a minha equipe da Geomantas, para fechar ano. Só faltam 2 meses ainda. Planejamento é isso, é programação, é organização. Esse metódico ajuda nessas horas, porque você começa a colocar a pauta do dia com pauta do dia. Antes de eu chegar aqui, eu estava numa atividade do DUP-DEC Mirim, que é o Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil, para crianças e jovens com o CRAS de Itapuã. Então, a nossa agenda, as pessoas perguntam muitas vezes. Eu cheguei ontem, eu fui anteontem no prédio. Você está relaxado agora, hein? Está tranquilo? Eu disse, a Semana Nacional de Redução de Desastre foi extremamente relaxante. Eu queria te perguntar se você dorme, né? Porque a gente vê Sóstenes o Durmo. tempo Não, todo ó, eu vou lhe contar em uma diversos coisa. lugares Toda diferentes. Acorda, liga a televisão. Ao vivo, tá 6 da manhã, tá Sóstenes, chovendo, tá tá lá. sol, tá cedo, Ao né, vivo. mano? Sóstenes, o prefeito Bruno Reis falou que você se encontrou na Defesa Civil. E aí? Se encontrou É uma mesmo? verdade. Eu tenho uma coisa na minha vida. Onde eu passar, eu me encontro. Eu me encontrei em obras, eu me encontrei na Prefeitura Bairro. Eu fui subprefeito por 5 anos e meio. Eu me encontrei lá no subúrbio ferroviário. Fiz grandes amigos. Deixei lá grandes amigos que eu carrego para a vida inteira.
eu tenho essa premissa na minha vida. Eu acho que se eu vier fazer parte dessa bancada com vocês, eu vou me encontrar aqui também. Sim. Porque eu acredito que na vida, ou você faz direito, ou é melhor não fazer. Se entrega, que o resultado aparece. Se entrega. Como é que você dá tudo certo. avalia esse processo desse... Essa jujuba é pra comer ou é só de pra enfeite? comer, aqui? né? É pra olhar. Pode comer. Você tá pegando essa imagem, não? Tá, é pra comer lógico. ou é só de enfeite aqui? Tá, Pode pegar pode mesmo? pôr. Fecha agora em Ari que ele come. Poxa, aqui, ó. Aqui quem adorava era meu avô Sóstenes. Queria deixar meu avô feliz e levar a jujuba pra ele. É pra combinar com o Adoro. leite, tá vendo? Tá Ele vendo aí? pegou com a laranja. Aí pegou a laranja. Claro, ó. A criptonita aqui do super-homem, ó. Como é que você avalia esse avanço da Defesa Civil ao longo desses 6 anos, né? Que foi uma oportunidade que o ex-prefeito ACM Neto deu a você, junto com Não tenha dúvidas. o Bruno Reis, Não tenha dúvidas. e você posicionar a Defesa Civil, que outrora era vista assim, choveu Defesa Civil. E você já está falando de tantos Soluções de defesa civil. tantos E soluções trabalhos, também, né, Ari? tantos é trabalhos multi- que você tem multidisciplinar. desenvolvido com a Defesa Civil, que eu acho que a última tragédia que eu lembro... Vamos deixar isso no passado. O foi prefeito ali- Bruno Reis fala sempre de que Sim, ele talvez seja o primeiro prefeito na história Mas de Salvador que já está no 3º ano de mandato sem que tragédia não na tem- cidade. mas isso é a resposta Isso é de um graças... trabalho. Não, isso É não isso que eu acontece quero... noite por dia, não. Não acontece. Primeiro é o seguinte, isso aqui é uma mistura. Primeiro eu tenho que agradecer a Deus, porque eu não tenho dúvidas. Peraí, rapidinho. Você já me trouxe o segundo acelerado aqui. Esse homem é muito Qual foi acelerado. o primeiro Eu não peso que você consigo parou, fazer uma Flávio? pergunta a ele que ele vai me Foi atropelando. Flávio Matos. Ele não caminha comigo. Tá vendo? Eu estou sendo extremamente calmo e paciente aqui com É vocês. mesmo? Essa é a Passa versão uma sócio semana de comigo com a tranquilo. minha equipe, porque aí você vai ver o que é acelerado. Eu estava na missa no domingo, certo domingo, eu saí na frente da minha igreja, tem essas padarias mais rústicas que chama, né? Que tem aquele pão rústico, coisa e tal. Eu parei para tomar um café com minha mãe, eu gosto de um azeitezinho no pão e coisa e tal. E durante a missa, me veio uma série de insights. Aí eu vou do grupo aqui da direção da Codesal. Olha isso, mais aquilo, outro, e mais não sei o que, não sei o que. A mãe trata disso tudo. Aí minha mãe disse, eles devem te odiar. Domingo, 10 horas da manhã, você tá Mãe sabe das Você coisas. na missa. Não, você sai da missa dessa forma. Olha, e quando eu tô no chuveiro, meu irmão, tomando meu banho, lavando o cabelo, Não é possível. vem ideia que você não tem noção. Aí E eu você já grava o áudio gente, logo, já né? mando na hora, e não sei o quê, e no outro dia vem. Ele sai assim E rápido. eu falo, pega o celular. anota pra não escrever. Anota pra não esquecer. Pra não esquecer. E vou dizer, dá tudo certo. A Semana Nacional de Redução de Desastres é sempre um sucesso, mas esse ano foi um sucesso ainda maior, porque assim, olha, e tem mais isso aqui. Só já tá pronto, já não vou mexer. Não, que nada. Odeio mediocridade. Não suporto, não tolero. O nível é aqui em cima mesmo, porque eu acho que se a gente pode fazer mais, se a gente pode fazer melhor, não tem porque a gente fazer menos do que isso. É bom, é ótimo ser liderado por Neto, ser liderado por Bruno, ser liderado por Ana, porque o sarrafo deles é aqui em cima também. Pense num sujeito que enxerga a cidade, o estado, o país lá na frente, é o tal do ACM Neto. Não é... Acabou a eleição, vida que segue. Claro. Mas é um cara que você para pra conversar, você sai motivado com uma série de outras conversas. Pense num homem apaixonado por Salvador, louco por trabalhar, que é aquele Bruno Reis. Cansa às vezes o Bruno Reis. Eu saio da missa, Você falando que eu, o Bruno eu, tá eu, se saio, eu pensando, saio da né? missa pensando em novidades. Aí Bruno me liga. Sochil, tô aqui fazendo a corrida da minha casa pro Bonfim. Tô olhando que tem um aluno ali em cima. Eu disse, senhor prefeito, mande fazer logo a vistoria. Já tem a vistoria. Se tem aluno, já tem a vistoria. O que é isso aqui? Aí eu abro, já mando pra ele. É tudo muito sinergético. E é bom você trabalhar dessa forma. E tem uma Ana que é além de ser também uma inteligência, uma sumidade que ela pensa. Ana, ela é uma pessoa de um olhar social, atencioso. Eu me encontrei aí. Isso tudo é muito bom, facilita a sua vida para trabalhar. E aí eu volto ao início da sua pergunta. Foi um desafio, foi um presente? O que é que foi isso que Neto lhe deu e Bruno lhe deu? Eu acho que é uma mistura de tudo. Como eu estava dizendo, agradeço a Deus, porque eu tenho convicção, Paulo, Ari, Cissa, que meus caminhos são todos eles trilhados, traçados por Deus. Eu sou devoto de Nossa Senhora. Quando o coração aperta, quando a lágrima chega, quando o nariz começa a ficar embolado para chorar e pedindo tanto agradecimento quanto as pessoas que eu sei que precisam. E não tem uma oração minha. E Deus é testemunha disso, que eu não conclua pedindo a Deus que cuide das pessoas que moram nas áreas disso da minha cidade. Não tem uma única oração da minha vida, uma única oração, que eu não peça a Deus para que cuide. E as pessoas às vezes acham que, eu não tenho
nenhum tipo de dúvidas. Eu tenho convicção total de que muito do que tem de acerto é a mão de Deus sob intervenção de Nossa O que é Senhora. que faz você engasgar? O que é que faz esse acelerado Emociona. te emocionar? Sua família, Ah, as não. pessoas que vivem aí de risco em Salvador? Não, eu acho que tem um pouco de tudo, Cissa. A família, assim, que tá sempre do lado, né? Eu moro muito perto de minha mãe, às vezes fico 10 dias sem vê-la. Eu para sair para trabalhar, eu passo pela casa dela, e para voltar do trabalho, eu passo pela casa dela, e às vezes eu passo 10 dias sem vê-la. Hoje, se tenho saudade, vive a senhora. Ela, meu filho, que bom que você tá aqui hoje comigo. Mas a família sempre faz isso. Filhos, Mas, né? muitas vezes, quando você chega nos locais e que a gente volta para casa e bota a cabeça no travesseiro em paz, e sabe que tem gente que não pode botar a cabeça no travesseiro em paz e que tá ali não é porque quer. E que por mais e muito que a gente tenha feito na cidade, ainda tem muito o que e por fazer. Bruno tem um programa fantástico que é o Morar Melhor. Não tenho dúvida de que talvez seja, se não mais, um dos mais arrojados programas sociais de transferência mesmo de renda para as famílias da nossa cidade. O Morar Melhor, ele tira a pessoa de uma condição muitas vezes indigna, de insalubridade, de goteira na sua casa, de não poder levar uma visita para poder tomar um café, comer um bolo, né? Enfim, e poder ter um tipo de espaço mais agradável. Eu não tenho dúvidas que é um grande fator de transformação social na vida dessas pessoas. Agora, o que nós fizemos na área da Defesa Civil, e quando eu falo Defesa Civil, vocês entenderam, não é Codesal. Codesal é o órgão. Tem um querido amigo que foi secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, o coronel Alexandre Lucas, que ele sempre fala, Sóstenes, Codesal é o órgão, Defesa Civil é um sistema. E eu estava falando hoje das geomantas, que é uma matéria nossa, somos nós que implantamos, mas tem as contenções de encostas, que são realizadas pela CEINFRA por meio da SUCOP, tem as macrodrenagens, que também é realizada por eles, meu colega Luiz Carlos, secretário da CEINFRA, vereador, e o colega Orlando Castro, superintendente da SUCOP. Como também temos outras intervenções, como limpezas de canais, podas de árvores. Hoje mesmo uma árvore caiu, se passou alguém, tinha risco a vida da pessoa, botaram fogo para queimar, para tirar cobre na marginalidade, enfim, pegou fogo na base da árvore e a árvore tombou. E podia ter gerado um grande problema naquela comunidade. Desratização também é Codesal? Não, é CCZ. CCZ, que é da saúde. Sim. E esse ano em particular a gente avançou muito, tanto com a CECIS, a secretária Marcele, que está gravidinha. Já esteve aqui. Está chegando a hora dela parir agora. Marcele, que é uma querida, ela tem uma luta muito grande voltada aos animais. E trouxe esse ano, eu já tinha o acolhimento de animais com as famílias, quando da necessidade de evacuação das casas. Então, em todos os nossos simulados de evacuação, as nossas conversas com as nossas equipes e as comunidades, a gente sabia que a família não sai se o animal não for junto. Hoje eu pensei o que é isso, porque eu tenho uma lobinha em casa, que é minha paixão, é um dedo. Para deixar ela na roça é difícil, porque a gente quer botar ela embaixo dos pés e dar carinho e receber carinho, né? Imagina um apartamento da Border Collie no apartamento. Meu Deus. Mas é um dengo danado. Vai muita energia para um apartamento. Hein, Lobinha? Você sabe o que eu tô falando. Me dá mais carinho do que os meninos, viu? Do que os filhos, viu? Agora, e sem cobrar nada. Voltando um pouquinho no tempo, você veio de movimento estudantil. Em que momento você se filiou a algum partido? Qual foi o seu pensamento naquele nesse momento, sentido? Não, dentro do movimento estudantil a gente tem um histórico voltado a uma militância mais de centro-esquerda, né? Eu e Paulo éramos do PDT na época. Eu era o presidente do PDT de Salvador. Eu era da direção estadual e da direção nacional do partido. Então, todo o período em que eu fui da União Nacional de Estudantes, eu fui do PDT, fui por 10 anos do PDT. Paulo assumiu aqui a juventude aqui em Lauro de Freitas, dentre outros amigos que foram assumindo funções também. Outros saíram de Salvador, Sanei terminou indo para Brasília, foi para o Maranhão. Hoje ele é secretário de governo lá da Prefeitura de Timon, então é todo mundo da nossa geração que adentrou com a gente no movimento estudantil. O vereador André Fraga, ele não era do PDT, mas voltava com a gente e terminou que desde aquele período iniciou a sua militância no Partido Verde, que era algo muito novo. Você não tinha ainda uma força no Brasil de Partido Verde, era Sirquise, Gabeira, tinha essas personalidades nacionais, mas não tinha nada, muita força local. E ele já fazia essa militância. O ex-presidente da Câmara, Júnior Borges, também de Camaçari, ele não era afiliado ao PDT, mas votava conosco, né? Porque ele era do PFL Jovem, coisa do tipo. Tinha o próprio Léo Prates, hoje deputado federal, que foi presidente da Câmara de Salvador. PFL também. Léo foi do PFL Jovem. Me lembro que nessa eleição a gente fez uma união do PDT com o PCdoB para eleger Léo Prates, secretário-geral da UFBA. Pensou? Não. Salada Eu posso de fruta. dizer, Léo hoje é deputado federal, mérito do trabalho que ele
desenvolveu ao longo da vida pública dele. Mas quem fez ele secretário-geral desse da fui eu e Wesley Essa Moreira. articulação. Tá foi vendo, essa- né? Wesley Moreira era do PCdoB, PCdoB e eu do PDT. E aí o Wesley ia para essa campanha de eleição como presidente da DCE da UFBA, mas ele queria um apoio nosso. Eu não atuava na UFBA na época. A gente tinha, na época, o comando e o domínio das universidades particulares de Salvador. Unifax, Rui Barbosa, Hélio Bahia, Rocha, aqui, a época FIB, que virou Estácio, Unibahia, Unijorge, Polifux, tudo quanto era a universidade particular, voltava conosco. Exceto a católica, que era uma salada de fruta, tinham diversos partidos, diversas juventudes que atuavam lá. A gente tinha alguma coisa também, mas era muito pouco. E a UFBA sempre foi uma disputa interna entre PCdoB e PT. Quando naquela eleição, a gente estava muito forte no processo, eu à época era presidente da UNE na Bahia, e o PCdoB queria um suporte nosso para poder fechar a chapa lá na UFBA. Wesley, de pronto, a gente tinha o Léo que votava também com a gente, ajudava a gente nessa situação, era do PFL Jovem, virou secretário-geral do DCE da UFBA. Fez uma trajetória bonita, acompanhou o então deputado ACM Neto, depois disso virou subchefe de gabinete do governo do ex-prefeito João Henrique. Quando Neto virou prefeito, ele virou vereador, na sequência presidente da Câmara, e aí todo mundo já conhece essa história, que já é uma história mais publicizada pelos meios de comunicação. Então, assim, não tinha muita história. Invariavelmente, a meninada se envolvia com as discussões de transformações, né, de um pensamento mais vanguardista, mais avançado, que era muito característico desse campo do centro-esquerda dentro da juventude brasileira. O que era importante é que assim, não existia nesse momento, não era imposição filiar a partido, Sim, mas sim. você acabava naturalmente... Você ia buscando. Organicamente. Eu tinha admiração muito grande pelo governador Leonel Brizola, que era o presidente nacional do PDT. Brizola tem uma figura icônica da política nacional, foi governador do Rio Grande do Sul, foi governador do Rio de Janeiro, é um cara que foi governador por 3 vezes, 2 vezes por cada, por um estado, uma vez por outro estado. Então, assim, entusiasta da educação. muito, junto com o Darcy Ribeiro. Então, assim, a gente vivia muito isso, bebia dessa fonte. E fizemos muita política social dentro das universidades particulares, discutíamos aumento de mensalidade, sentávamos às mesas com as direções das escolas para negociar. A gente entendia a necessidade de balancear cursos que eram muito procurados, como direito e outros mais, com cursos não tão procurados, porque uns usam o termo cursos mais nobres e outros menos nobres. Eu acho isso tão enfadonho, ridículo, porque eu fui por 2 vezes para a NIFO, e vocês sabem que para a NIFO é a maior honraria acadêmica que uma pessoa pode ter. Eu fui para a NIFO por 2 vezes do curso de Ciências Contábeis da Unifax. Eu sei bem o que é isso, porque na Jorge Amado, a gente, no primeiro prédio, a gente ficava jornalismo, ficava lá embaixo. Aí depois construiu o segundo prédio, jogou a gente lá pro segundo prédio. Pois bem, então, contabilidade, ciências contábeis, e lá a Unifax era anual. Então eu fui para a NIFO por 2 anos seguidos, não era semestral, depois que virou um curso semestral. Por qual motivo, Sóstenes? Porque naquele ano o curso de Ciências Contábeis ia deixar de existir. Foi feito o vestibular, ainda havia o processo vestibular. No vestibular não chegou a formar uma turma e a gente foi para a negociação de mensalidades. Topamos que os cursos mais procurados, aqueles que tinham maior apelo econômico, e a época de direito era muito forte, hoje você já tem mais instituições de direito na cidade e no Brasil. Era muito forte, então você tinha um oxigênio a mais para aquele corpo docente, aquele alunado pagar um pouco a mais para manter um outro curso que era tão importante quanto, como letras. Sim. E ciências contábeis. O que acontecia? Letras, embora fosse um curso pouco procurado à época, era um curso que contava com um corpo docente de altíssima qualidade, na grande maioria doutores. E aí quando você vai no corte do custo da mensalidade, a maior parte do custo é corpo docente. Sim. Funcionário, professores. Sim. E quando você tem no corte especialistas, mestres e doutores, o doutor é que tem o maior valor hora-aula. Então isso encarecia muito o curso de letras. Mas não era por isso que um curso como aquele poderia deixar de existir. A gente entendia a necessidade dele para a questão da nossa sociedade. E graças a Deus eu fiz parte disso. Eu acho que foi importante, que me deu muito subsídio, me permitiu, por exemplo, a ter essa filosofia de vida, esse ideal de vida, de poder hoje olhar, e como o prefeito Bruno fala,
e como o prefeito Neto sempre falou também, a gente não precisa viver no local onde a pessoa está para estar no local dela. Ah, mas não tem lugar de fala. Para com isso. Você quer falar do meu sentimento, do meu olhar por aquilo? Então, Neto de lá para cá, Bruno de lá para cá, fez uma série de intervenções na cidade. Eu comecei a falar das geomantas. Hoje são quase 300 geomantas instaladas. Um equipamento novo que chegou aqui em Salvador em 2016. Muito moderno, simples, de rápida instalação. Nós executamos, por meio da CEINF da Sucop, mais de 100 contenções de encostas. Mas eu não vou falar só dessas intervenções nas encostas da cidade. Vou falar de outras intervenções que mexem com as pessoas, tal como as encostas, as contenções mexem, que dão segurança, que dão garantias à vida das pessoas. Eu fui subprefeito do subúrbio quando o Neto iniciou e entregou, e Bruno Reis era o secretário de promoção social, a comunidade Guerreira Zeferina, que era conhecida no passado como cidade de plástico. Isso. Então as pessoas moravam envoltas ao lixo, às fezes, ao esgoto, aos ratos. E me lembro, a presidente da Fundação Mariléo Ferreira, Tânia Schofield, ela fazia uma série de diálogos com a comunidade. Então juntava lá no barracão, que era uma espécie de auditório da própria associação deles, para convencer as pessoas a saírem das suas casas. Porque elas achavam que por ser na beira do mar, num local privilegiado, de propriedade da rede ferroviária, que era federal, Sim. que elas iam sair e não voltariam. Porque, além de tudo, os opositores vendem mentiras constantemente. Então vendiam a mentira de que lá haveria especulação imobiliária. Então estávamos retirando eles para repassar o terreno para o privado construir. Então houve ali 6 meses de diversas audiências públicas, defensoria pública participando, criando convencimento. Foram 250 e fração famílias que foram, durante 1 ano e meio, subsidiadas com auxílio aluguel. Ficaram recebendo aluguel social para poder estar em outros locais. E depois disso receberam edificações novas com espaço esportivo, com escola. Pensa numa coisa de primeiro mundo. Feito pela administração de Salvador, com recurso da administração de Salvador. Depois disso, um local que sempre foi o símbolo de tragédias na cidade. E aí você citou que 2015 foi o último momento. E esse é o grande símbolo desse último momento de 2015. O Barro Branco. Que não foi a primeira vez, mas que foi a última. Porque em outros episódios, em outros governos, ao longo da história, houve deslizamento de terras com mortes naquela localidade. Mas ali foi a última. Na sequência, Bruno já não era mais o secretário de promoção social, era o secretário de obras e infraestrutura da prefeitura, era vice-prefeito da cidade de Jaco Neto. Nós fizemos lá a contenção, uma grande contenção de encostas. É uma ferradura enorme. Mas não parou por aí. Ele usou daquele espaço para fazer uma nova marca daquele local, que era uma ferida social da cidade, que foi a Vila Barro Branco. Então nós temos lá uma série de edificações que as famílias egressas de área de risco de Salvador passaram a morar ali. Então realmente esse tipo de mudança, de transformação, faz valer o que você perguntou mais cedo, Cícero. O que é que ele faz se emocionar? Sim. O que é que ele faz? O que é que ele mexe? Poder mudar a vida das pessoas. E vocês ainda encontram essa dificuldade, Sóstenes, de essas resistências, né? Às vezes está acontecendo Perceba, uma tragédia. Isso era muito no passado, tá? Então a gente gerou nesses últimos anos, nos últimos 8 anos de Neto, nos 3 anos de Bruno, uma relação de confiança. Por exemplo, quando eu assumi a Defesa Civil em 2017... Antes de você me responder... Então faça uma pergunta bem longa, porque eu vou comer isso, eu sei. Como é que funciona esse protocolo? Vamos supor, tem alguma área de risco, né? Vocês chegam, avaliam e condenam o imóvel... Você tomando o cameraman, não é para pegar agora, eu comendo a jujuba. Condena o imóvel, condena a região. Como é feito esse diálogo e como é feito essa retirada das famílias dos locais? Vamos lá. Difícil agora. Mas já foi mais difícil. Hoje é mais fácil. De silêncio, toma um cafezinho, tá vendo? beba uma água. É bom jujuba, né? Pra adoçar a conversa. Meu avô Sóstenes estava certo. Cícero perguntou mais cedo, café com açúcar ou sem açúcar? Eu disse, de doce de abaixo da vida. Agora adoçou aqui. Vem a jujuba e mostra que a vida pode ser ainda mais doce. Vamos lá. Em 2017, quando a gente assumi também um desafio de criar uma nova cultura de defesa civil na cidade. Então perceba que a gente literalmente iniciou do zero.
já tinha o Centro de Monitoramento, preciso ser dito isso, que foi instituído em 2016 pelo então diretor da pasta, meu querido amigo Álvaro da Silveira Júnior, Alvinho. Na virada do ano, assumiu o diretor que seguiu e que me antecedeu, meu amigo Gustavo Ferraz, que é aqui da região de Lauro de Freitas. Mas, efetivamente, essa mudança de cultura começou a ser dada nesse momento em que a gente começou a conversar com as pessoas mais de perto e conversar por meio de vocês, os comunicadores. Criamos uma linguagem mais fácil, mais próxima e vou falar com muita tranquilidade aqui. TV Bahia, Record, Aratu, Band, os sites, os jornais escritos, Correio da Bahia, A Tarde, Tribuna, todos sempre abriram as portas para levarmos a mensagem da Defesa Civil. Então, fazer umas inconfidências aqui, né? 4h30 da manhã eu começava a conversar com Taíque Carvalho, que era da TV Bahia, e com Jéssica Smetak, da TV Record. Beijo pra vocês. Jéssica, jornalistona de mão cheia, para mim uma das grandes jornalistas que nós temos na cidade. Taíque, uma inquieta buscadora das informações da meteorologia da Defesa Civil. Tive o privilégio de receber as duas no nosso centro de monitoramento, que foram conhecer, foram aprender os termos, as informações. Achei massa aquilo. E sempre deixei isso franqueado a todos os jornalistas. Hoje a Camila Oliveira, que faz esse papel dentro lá do Jornal da Manhã, que trabalha lá fazendo parceria com o Ricardo Ismael. Sim. Da mesma forma que a Tialia Cruz faz na Record pela manhã cedo. Então, o que é que a gente percebeu? O horário da manhã era o horário que tinha mais essa temática da Defesa Civil. Porque durante o dia, outras pautas iam aparecendo. Exceto, é claro, se aparecesse alguma coisa que tivesse um desdobramento da pauta. Vocês são jornalistas. E à noite acontecia algumas coisas também, né? Nos períodos de chuva. Sim. Mas num período como hoje, por exemplo, que caiu uma árvore, a gente se fala ali para tratar da árvore. Não. Ela nasce e morre ali pela manhã. Não vai desdobrar isso. Vai desdobrar depois é o trânsito que foi por conta da árvore. O assunto em si, ele acaba ali. Sim. Então a gente foi aprendendo essas coisas também. SMS para as populações que moram nas áreas de risco. Hoje é para todo mundo, inclusive convido vocês aí a entrarem no SMS do 40199 e colocar o CEP. Se você botar o seu CEP de Lauro, você não vai receber as minhas. Porque tem que ser CEP de Salvador. Eu moro em Salvador. Porque cada CEP... Mas eu virei forasteiro em Lauro de Freitas. Ah, é? Virei. Ah, você sempre foi Lauro Freitense. Ele é Mas forasteiro. agora Agora ele é me chamam- forasteiro. agora me chamam de Ele forasteiro. Chamaram ele é de forasteiro. forasteiro. Agora me chamam de forasteiro aqui Não na tem cidade. como, Paulinho. Se tem uma pessoa que me fez me aproximar do Lauro de Freitas, foi você. Na época de Mas Marcelo Abreu, que aí era você prefeito tem que aqui. explicar pro pessoal que tá me chamando Vamos de lá. forasteiro. Que bom ter um forasteiro como você, que defende tanto a cidade que você... Que não conhece, Foi que o criado, pessoal né? diz que não Não conhece a Eu cidade. acho não conheço nem a difícil cidade, isso. nem a Acho difícil isso. Acho difícil. Mas deixa eu falar. Vamos lá. falar. Quem tem E aí, boca. SMS, WhatsApp. Nós não tínhamos site sequer, Cissa. Site. Imagina. Pode entrar no site da Defesa Civil de Salvador que você tem todas as informações, protocolos, regimentos, planos de contingência. Tudo ali publicizado. Eu digo mais, a nossa ousadia foi tão grande, quando eu falo ousadia, de ousar mesmo, de publicizar, de não deixar nada às amarras, fechado. Podem entrar no site da gente, que você não vai ter por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, a sua informação, o seu nome, o seu CPF, a sua rua, mas vai ter, se você pediu, Ari, por exemplo, uma vistoria de escorregamento de terra no bairro tal. Tá lá. A imprensa já entra, já futuca, já sabe quantas ameaças de escorregamento de terra tem ali. Quantas? Facilita, né? Claro, claro. E por que não? Então, a gente aproximou essa temática da vida da Qual o cidade. papel da imprensa, Soxinho? Não, é fundamental. Nessa sua- Não, nessa sua chegar na sociedade? fundamental. No início era muito difícil. Eu tenho um episódio que me marcou muito. Porque você conquistar, A primeira né? Você vez- conquistou, você pegar Olha, aquela eu liberdade acredito, da- viu, É o que Paulo, ele de que falou, quando você trabalha relacionamento, com verdade, com respeito, com atenção, eu escuto muito da turma, né? Pô, que bom você tá sempre junto com a gente aqui. Veja bem, isso aqui é uma troca. Quando a turma informa lá para a população ganha e eu ganho porque as nossas informações chegaram. reverberando sua Claro.
E para a imprensa é bom, porque tem uma fonte que está sempre alimentando e tudo mais. E assim, eu citei 3, 4, 5 personagens porque eles marcam muito isso. Mas dessa turma da televisão, Pedro Centucé, Adelson Carvalho, o Wanderson, Sim. a Jéssica Senra, também. o Sodak, a gente tem um trato cotidiano, além da turma do backstage. Claro. As produções. Poxa, Roteiro. o que eu tenho... Ó, aquela Juliana... Cavalcante? Não. Juliana voltou agora aqui, ela não tá mais em Salvador, ela hoje tá numa televisão fora de Salvador. Ela era produção da Record. Ela era produção da Record. Ela virou repórter da Record, Sim. hoje tá fora. Eu acompanhei algumas dessas figuras. Felipe, que é da TV Bahia, era da produção. Felipe Costa. Da Bahia e televisão. Macena, Matheus Macena, que é de Cajazeiras, foi da TV Cajazeiras. Sim. Então a gente viu alguns desses ascenderem a essa coisa de estar com o microfone na mão, na frente da E TV. não deixa de levar você como fonte, Não, né? porque a gente tá sempre junto, Exato. entendeu? E TVE, e a Rádio Sociedade, e a Rádio Excelsior. Olha, Almir Santana da Excelsior, ele liga e pergunta, podemos entrar hoje? Claro. Tratar de quê? Bora, tem pauta. Sim. Aí me liga... Pauta negativa é aquela que não é tratada. Eu concordo. Eu aprendi uma coisa na minha vida. Não falar é sempre pior. Concordo. Não falar é sempre pior. Deixa que vai esquecer. Vamos resolver logo, poxa. Com certeza. Até porque ele já mata o assunto, né? Agora, a gente trata isso com muita seriedade. Com muita seriedade. Para que o problema seja realmente sanado. Porque, por exemplo, não adianta eu dizer que cortar o talude é ruim. A pessoa corta e tá de boa. Não, não tá de boa. Isso aqui é ruim. Me ajudem. Propaguem que isso gera risco. E graças a Deus a turma ajuda, trata, fala de forma muito respeitosa. Então, assim, eu só tenho a agradecer à imprensa de Salvador. A imprensa de Salvador, eu ouso, inclusive, dizer para vocês, dia da imprensa, eu faço questão eu mando carta. Eu publicizo nas minhas redes sociais e mando carta agradecendo a todos. Porque, efetivamente, são importantíssimos para levar as nossas informações. Eu tive um caso aqui, em 2018, foi a primeira vez que nós acionamos a sirene em modo real. Me lembro como hoje, 15 para as 9 da manhã, era a missa do deputado Luiz Eduardo. Todos estávamos indo para a igreja de São Bento, ali na igreja de São Bento, ali na 7, de Blazer. E chegou o limiar para acionamento das sirenes, que são 150 milímetros, em 72 horas, com a perspectiva de continuidade de chuvas fortes a muito fortes por mais 24 horas. Liguei para Neto, era algo novo para todo mundo. Por isso que eu falei, a gente iniciou, porque tudo era muito novo. A gente criou protocolos, a gente reforçou protocolos, a gente desdobrou protocolos, porque tinha um protocolo, que era o protocolo que o Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo deixou no contrato que foi feito como algo inicial. Você precisava de um desdobramento disso? Como é que ele desmobiliza? Quando é que você libera para E voltar? como é que vocês têm, você que trabalha se preparando tudo, como é que vocês estão lidando com essas mudanças climáticas aí? Estamos vivendo, né? Salvador é uma cidade muito resiliente. O prefeito Bruno tem muito interesse nessa matéria. Ele esteve na COP26 em Glasgow, na Escócia. Eu estou indo agora a Brasília na segunda e na terça, vou no domingo, para tratar dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Faz parte da Agenda 2030. Tivemos em Punta del Este, no início desse ano, no Uruguai, as Nações Unidas certificando Salvador como cidade hub de resiliência. Tive em Portugal, há cerca de 2 meses, em Mafra, tratando dos ODS. Então a gente vem se especializando. Que é uma realidade que a gente, não tem jeito. A gente vê. Você pode pegar, aí eu vou fazer uma ali. mexã aí, pode pegar o artigo que foi publicizado nessa semana, que passou na sexta-feira, no Correio, eu falo sobre isso, sobre as mudanças climáticas. Eu tenho me debruçado muito sobre esse tema, tá? Eu tava tenho me debruçado muito, porque assim, Ari, fazendo passeio lá de Manaus. Pronto. Além da Defesa Civil de Salvador, eu não acreditei. Desde o meio desse ano, nós temos um fórum nacional, uma espécie de associação dos secretários de Defesa Civil das capitais. E eu presido esse fórum em âmbito nacional com diversos parceiros que são os representantes regionais. Então, tenho lá o Coronel Wallace, que é o vice-presidente do FNDC para a região Sudeste.
Eu tenho o Maico, que é de Joinville, que é o vice-presidente para a região sul. O coronel Cláudio Falcão, que é o vice-presidente para a região norte. O inspetor Robledo, vice-presidente da região centro-oeste. E assim sucessivamente, como eu tive agora em Fortaleza, no encontro nacional do secretário de Defesa Civil. Foi espetacular, que foi promovido pelo colega coronel Eduardo Holanda, que é o secretário da Segurança Cidadã e Defesa Civil de Fortaleza. Fez um puta encontro, um baita encontro. Foram 1.200 participantes. 1.200 participantes. Desses, alguns secretários de Segurança Cidadã, outros de guardas municipais e 200 de Defesa Civil, com mais de 30 cidades participando. Foi um negócio assim fantástico. Palestras, boas práticas. Cada cidade tem uma boa prática que vai apresentar. E a gente conversa muito entre si. Tem o coronel Cássio, que é diretor do fórum lá de Recife. Tem a Michele Zanini, que é a diretora para a região de São Paulo, Francisco Morato. Então, hoje a gente está muito bem interligado. Então, a gente vai vendo, observando o que tem acontecido. Eu conversava com o meu secretário-geral do fórum, é o inspetor Nelson, que é de Curitiba. Foi o outubro mais chuvoso, outubro mais chuvoso da história de Curitiba, 400 milímetros. As coisas estão acontecendo. Vocês devem ter visto hoje imagens assim chocantes das cataratas, Sim, né? as cataratas. Com, inclusive, a instabilidade das passarelas. Então, perceba aí os desdobramentos disso. Então, a gente, Salvador, vem se especializando nisso. As pessoas, às vezes, loucamente falam que vai vir um tsunami da África e vai chegar aqui na costa brasileira e que vai devastar a Cidade Baixa. Ora, muita parte da Cidade Baixa foi realmente aterro. Sim. Então, você vai da associação comercial até a extensão de terra das docas, tudo aquilo é aterro. A concessão da praia, de igual modo, até o Comando 2º Distrito Naval e aquela região também é aterro. Então, o ser humano fez aí as suas escolhas, como Porto Alegre passou por um problemão agora. Os bairros ali embaixo, Uruguai, aquilo ali, tudo muitos. Era... Mas não há, numa perspectiva atual, esse tipo de desdobramento. É claro, se a gente insistir, a natureza vai responder dessa forma. Mas eu assisti um documentário em forma de filme muito interessante, que eu indico a vocês, A Era da Estupidez, no Amazon Prime. É uma projeção, e perceba, é um filme que eu achei que era bem moderno, bem atual, é de 2009. Ele fazendo a projeção 2055. Caramba. E você olha e fala, rapaz, essas coisas estão acontecendo agora. Já está acontecendo. Então você pega o sul com chuvas históricas, o norte com seca histórica. Só para vocês terem ideia e compreensão, a perspectiva de que nós tenhamos, nós que eu falo brasileiros, um problema de desabastecimento para pelo menos 500 mil pessoas, por conta da ausência das hidrovias, que é a maior rede de escoamento daquela região. Então, a gente tem trabalhado isso, estudado isso, de forma muito conjunta, até para propor soluções, mas tem situações que, evidentemente, são as lideranças mundiais que vão poder atuar, porque a tendência do aquecimento global desdobra nesse tipo de relação e que, infelizmente, os países ricos gostam muito de apontar os caminhos para os países pobres ou os países em desenvolvimento, mas não fazem o dever de casa, né? Então isso aí tem que ser pensado de forma global, porque as consequências são globais. Eu assisti outro dia a um documentário em que muitas das áreas que historicamente nunca se viu nenhum tipo de vegetação, por conta do degelo, já começa a aparecer rochas e vegetações, e que esse degelo vai desdobrar em aquecimento global e avanço do nível do mar em diversas cidades costeiras. Salvador, por exemplo, embora nós não tenhamos esse cenário de horror, que é pintado por alguns, de avançar de tal forma a perdermos aí a Ribeira, o Bonfim, ou coisa que o Vale, até umas publicações, desenhos caracterizados, né, com esse tipo de possibilidade, mas nós vivenciamos sim ruptura de contenções marítimas, Pituba, Maralina, Ondina na frente do IBR, Gamboa, ali na avenida... A faixa de terra. Na Gamboa, ali naquela parte ali da Contorno, onde tem o forte ali embaixo, você vai para o subúrbio ferroviário em Tubarão, você vai no próprio subúrbio ferroviário também, em São Tomé de Paripe, você vai na Cidade Baixa, a Penha. Então, vez ou outra a gente precisa consertar alguma coisa. Agora, por exemplo, eu recebi
solicitação de vistoria, fizemos, e a CEINFRA já está trabalhando naquele atracadouro que tem próximo ao Forte Santa Maria, que já estava também sofrendo algum tipo de ruptura. Então, a gente precisa estar atento, né? Não dá para poder vacilar. As mensagens estão todas sendo dadas. E eu preciso falar do que a gente vem fazendo na nossa defesa civil. Há 3 anos nós não temos mais um tipo de compra de copos plásticos como esse. Então a gente evita não só o gasto, e também evita colocar isso no meio ambiente. São 92 mil copos plásticos a menos que nós investimos por ano. Impressão de papéis, nós fazíamos 20 mil impressões só no setor que nós temos, setor de atendimento às famílias em condição de vulnerabilidade, conhecido como setor social, mas o nome é outro. Eram 20 mil folhas entre os meses de março, abril, maio e junho, 80 mil por ano só nesse setor. Tudo hoje nosso é digitizado, eu aprendi esse termo novo agora, né? Que o digitalizado é quando você digitaliza, digitizado é quando já está tudo integrado numa plataforma digital. Então, CISA não vem aqui assinar para a gente digitalizar, ela já assina digitalizado para poder já ir para o processo. Cada processo de cada pessoa que vai lá conversar com a gente, 5 páginas, 6 páginas, 8 páginas, 10 páginas. Então, deixou de ter isso também, além do que nós fazemos a coleta seletiva. Tem uma cooperativa que fica ali próximo no Ogunjá, próximo à sede da Defesa Civil, que 2 vezes por semana vai lá fazer a retirada de big bags. Não tem por onde correr. Ou a gente vai começar a pensar dessa forma. O pessoal brinca comigo, isso é sério, não é brincadeira, hein? Essa calça aqui tem uns 10 anos, 11 anos. Eu sou do tipo que ainda usa Tintol. Eu vou olhar de passo. Eu uso Tintol, não é brincadeira. Eu tenho calças minhas. Aí ferve, ferve, boto no Tintol. Meu pai tem papelaria, eu lembro. E fico com a calça nova, meu amigo. É isso mesmo. As pessoas perguntam, mas por que isso? Filosofia. Eu acho que o que eu posso não gastar. Por exemplo, nossos coletes antigos, as pessoas invariavelmente, camisa de trabalho de outros órgãos, vai para onde isso tudo? Que desdobramento? Tem hoje cidades, ilhas de lixos de roupas. Sim. Entra no Google que você vai ver, as cenas são horripilantes. Nós estamos hoje fazendo a reunião de todo esse material para fazer uma reutilização desse material com bolsas, com material de uso das nossas equipes. Sim. Estamos buscando empresas que trabalhem com esse tipo de customização para poder a gente ter e o próprio nosso pessoal utilizar. A Limpurbe antigamente fazia isso. Não sei se hoje em dia faz. É um pouco diferente, mas me lembro que eles tinham esse tipo de... Era um amigo meu, mas com a bolsa não sabia, ele está buscando. Eu me lembro que tinha umas mesas, não eram as cadeiras, eu me lembro que tinha algumas coisas assim. Bolsa, fazia pois bem, artesanato, então acho que a gente precisa pensar de forma ambientalmente correta. Eu tenho 2 filhos, eu pretendo ter netos, espero que eles possam ver, e esse filme que eu citei de 2055, os netos não viam o que aconteceu com o mundo. Eu não quero que nosso mundo ainda alguém possa ver. Não é fala clichê, um papo... Não. Eu falo porque eu brinquei, André estava me dizendo outro dia, foi convertido, né? Ele disse, rapaz, não é que foi convertido, eu comecei a enxergar o que eu não enxergava. E de 6 anos para cá eu enxergo muito mais, porque eu vejo as consequências disso na vida das pessoas. E eu estava no lançamento de um programa com o Instituto Baleia Jubarte, com o prefeito Bruno e com outras personalidades no Forte Santa Maria essa semana, e um dos painelistas citava, né? O que a gente não vê, a gente não cuida, a gente não se interessa, a gente não ama. Então, se no passado diziam para as pessoas se afastarem das baleias, os ambientalistas atuais preferem que sejam vistas, mas que sejam vistas numa perspectiva de cuidado, de manutenção, de admiração, de manutenção daquela espécie. Então, a mesma coisa... Preservação é a mesma coisa que a gente precisa ter, que nós não tivemos isso ainda entre nós. Deixa eu fazer um adendo de 2015, mas não é para relembrar a tragédia, não. É para falar de 2 pontos positivos em relação a você. E eu não posso deixar de falar da tragédia do Barro Branco, porque a minha tia morreu nessa tragédia, a irmã da minha mãe, e a minha prima e a família toda dela por parte de pai. Só sabe quem passa. Isso, exatamente. E aí, assim, marcou a cidade, obviamente foi um marco. Em 2018, na faculdade, eu escrevi um livro sobre isso. E a minha equipe esteve lá na Codesal, você nos recebeu muito bem, nos mostrou tudo, e aquilo, assim, a gente ficou encantado com a tecnologia de tudo aquilo. E minha prima, que sobreviveu, ficou soterrada e sobreviveu, hoje ela mora naquele conjunto habitacional. E ela fala, Cissa, não parece que é o mesmo lugar. Eu queria saber de você, que é uma pessoa tão técnica, né? Como é entregar as soluções desses locais que deixou a vida das pessoas ali em risco, mas vocês vieram com trabalho, com coração e conseguiram resolver esses problemas?
você poder mudar a vida de uma pessoa é algo que lhe muda também. Você poder... E assim, quando eu passo nos locais hoje que nós instalamos geomantas ou que de alguma forma fizemos alguma intervenção e que a gente sabe que aquela pessoa está em segurança ali por uma ação sua, lhe transforma. Você falou do Barro Branco. Infelizmente ali nós tivemos perdas de vidas e dentre essas sua tia. Sim. Mas eu preciso falar também do outro caso próximo ao Barro Branco, que é a rua Candinho Fernandes. Chegou a solicitação de uma vistoria por conta de uma rachadura de uma casa em um local que, tal como Barro Branco, estava passando por uma intervenção de execução de contenção de encostas. Outros mais céticos poderiam dizer, não, já estão executando a contenção, não precisa mais vistoriar, porra. Acomodação de terra, coisa que eu valha. Eu sou muito inquieto, mas como eu disse no início da nossa conversa, eu sou muito temente a Deus e devoto de Nossa Senhora. E eu disse, não vou me deixar enganar pela obra. Vamos vistoriar. Se tem risco, vamos vistoriar. E estivemos lá. Tinha algumas casas com fissuras. E eu disse, tem que ter mais informação. Levei um geotécnico que eu confio muito, ele disse, chefe, não só são essas não, são 31. E você precisa tirar isso aí, porque se cair vai matar todo mundo. Eu disse, é sério, Pernambuco? É sério. Pensem o quão antipático é você tirar 31 famílias, 150 pessoas. Chamei uma reunião no auditório da Codesal, eu, o então diretor de obras da Sucop Monteiro, a diretora de promoção social da Sempre, Juliana Portela, e começamos a conversar com cada representante de cada uma dessas 31 famílias. E uma senhorinha lá no fundo levantou a mão e disse assim, não vou sair da minha casa. Ai, meu Deus. Aí eu de cá levantei a mão e disse, por bem ou por mal a senhora vai. Eu tenho poder de polícia e a senhora vai ter que sair. Não precisou, graças a Deus. A primeira dessas casas que o morador já tinha saído, desmanchou. Então, quando teve a primeira matéria, a primeira entrevista, que a gente estava lá participando, foi Iula da Record e Camila Oliveira da Bahia. A gente estava lá conversando e fazendo a vistoria e tudo mais, com o risco miserável de cair aquele negócio lá atrás de ó, se vocês querem ir lá, vocês vão, porque eu não vou não. Vou ficar aqui na frente, porque eu sei o risco disso aqui desmanchar. E foi numa casa. Deu um tempo depois, Neto me liga de noite, na madrugada, me perguntando, Sócio, você está sabendo que 2 casas desabaram em Fazenda Grande do Retiro? Eu falei, não são 2 não, prefeito, são 31. Mas fique tranquilo, já tem um mês que todos estão afastados. Eu já tinha conversado com o então vice-prefeito, que era Bruno, que era o secretário de obras. E Bruno, na hora, foi categórico. Tire todas as famílias, coloque todas elas no auxílio aluguel, coisa e tal. Vamos garantir a segurança. E nesse dia, eu fui para lá na madrugada. A cena era uma cena de guerra. Não você se sente nada. Desce um borrão de terra assim, que a caçamba parece que é aqueles carrinhos de brinquedo. Eu tenho as imagens e mostro aqui vocês no vídeo que eu fiz depois no sobrevoo. E o que me felicitou naquele dia foi porque naquele dia, sem ninguém saber, porque quando não tem a tragédia, no encontro que eu fui no Uruguai, o presidente do Uruguai disse que a gente precisa aprender a mensurar êxito em operações de tragédia. E naquele dia, a taxa de êxito foi de 151 vidas salvas, sem ninguém saber, porque infelizmente ou felizmente, quando tem a tragédia, é apresentado aquilo nos meios de comunicação, noticia, mas quando não, às vezes não aparece. Naquele dia, graças a Deus, as TVs e todo mundo tiveram lá para poder acompanhar isso. Nós salvamos 151 pessoas, 151 vidas. Naquele dia eu cheguei em casa para minha família. Hoje eu me considero o chefe da Defesa Civil de Salvador. Por mais que eu já tivesse feito por 2 anos seguidos, 3 anos seguidos, naquela oportunidade. Então, ali eu tinha 2 anos de Codesal. Tinham 2 anos que eu não saía de Salvador de domingo a domingo. E eu fiquei muito feliz com o resultado. Neto, nesse dia, inaugurou a Colina Sagrada, a nova Colina Sagrada. E no discurso dele, ele disse, hoje era para ser um dia de tragédia, mas inaugurando a Colina Sagrada, hoje é um dia de milagres. 150 pessoas estão vivas porque a nossa equipe da Defesa Civil de Salvador retirou essas pessoas das suas casas antes do episódio da ocorrência acontecer.
Esse talvez tenha sido um dos momentos que me marcou bastante, porque deu certo e a gente viu ali o resultado acontecer. Podia ter sido uma outra tragédia, Claro. podia ter sido o novo Barro Branco, podia ter sido o novo Coronel Pedro Ferrão, ou outras localidades que os nomes foram marcados por perdas de vidas, mas não, foi marcado por vidas salvas. E muitas dessas famílias foram para o conjunto Vila Barro Branco, Sim. onde sua tia hoje mora. Então, assim, foi um motivo de muita felicidade pra gente. Você deve receber agradecimento também das pessoas, né? Isso é legal, assim, Não tem preço, né? eu sou católico praticante e quando eu chego na rua, às vezes as pessoas falam assim, eu rezo muito por você, eu digo, continuo rezando. Tá dando certo. Tá dando certo. Não, porque é verdade. Eu acredito muito na energia. Eu Só acredito assim, nos pedidos que a gente faz. O André falou aqui que essa questão climática, essa questão de meio ambiente, é uma pauta que todo mundo abraça, todo mundo gosta. Mas isso não reverte em representantes políticos. Você não tem os vereadores eu acho, viu, você não Paulo? tem deputados Vamos lá. que defendem isso. Por que isso acontece? Sei, eu acho o seguinte, eu acho que André ele já entra nessa nova geração. Eu escutei um termo outro dia, eu não quero falar bobagem, mas queria dizer o seguinte, tem uma turma que era muito radical na construção das políticas voltadas ao meio ambiente, e isso termina às vezes afastando. Acho que todo radicalismo afasta. Eu não gosto de radicalismos. Nem um campo, nem outro campo. Somos dois. Eu me constituí como um cara de centro, como um cara de estabilidade. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Para também não trazer para cá e polemizar qualquer tipo de discussão nesse sentido. Eu acho que André, ele tá nessa nova fase, nessa nova geração. Ele discute a necessidade desse olhar, dessa atenção às questões ambientais, ao tempo que não estica a corda. Porque senão fica chato, senão afasta. Eu acho que não dá para afastar, acho que tem que trazer para dentro. Terminei de falar isso. O que a gente não vê, a gente não ama, a gente não deseja, a gente não cuida. E se a gente fica esticando demais a corda, termina que a gente afasta. Eu gosto muito de falar em Deus, eu gosto muito de falar em Nossa Senhora. Sim. Mas eu tenho que saber até isso, como tratar, para poder trazer para perto essas pessoas. Ou eu quero uma igreja vazia. Com isso, não estou dizendo que os dogmas da igreja que eu acredito, que eu comungo e defendo a minha fé, não sejam os meus ideais, os meus nortes de vida. Mas tem como você construir esse caminho para que as pessoas estejam presentes. Sem extremismos, né? Eu acho que sim. A gente está vendo o que o extremismo está fazendo no mundo, né? Está acontecendo agora, né? Exatamente. Eu tenho ascendência libanesa. Minha avó é árabe, né? A mãe da minha mãe é Farid Nader. E esses dias eu me vi tomando um café numa caneca que minha mãe trouxe de Beirute, Líbano. Sim. Tem uma rocinha que o nome é Serra do Líbano, é a bandeira do Líbano. E hoje a gente fica até meio às vezes temeroso, porque você não sabe o que o outro vai pensar se você disser que não estou fazendo defesa de A ou de B ou de C. Eu acho que qualquer radicalismo que leva a dor, que leva a maldade, que leva a tristeza, o que a gente está assistindo agora é ruim de qualquer lado. Exato. De qualquer lado. De qualquer campo. Eu sou contra a guerra. Então, eu falei isso eu sou contra a guerra. Não então, eu acredito, viu, Paulo, que essa coisa dos parlamentares com essa finalidade... Eu recebi, André trouxe, na Semana Nacional de Redução de Desastre, uma deputada da Alemanha, que é do Partido Verde lá. Falando em partido, como você bem sabe, a gente tem uma missão agora nova, que é justamente estar traduzindo em votos essas eleições do prefeito Bruno, do prefeito Neto, mas da bancada de vereadores que nós temos aqui. Então, nós temos hoje um arco e é uma temática que termina sendo também trabalhada por outros parlamentares que não necessariamente tenham o carimbo do verde. Mas é claro que parlamentar como André, que tem uma história voltada a essa matéria, tem mais legitimidade, o que não afasta outros que queiram também tratar. Eu acho que, pelo contrário, que é até importante que outros tenham também o interesse de trazer essa temática como uma base eleitoral para discutir efetivamente esse tipo de pauta dentro da vida da cidade. Eu acho que não dá para você afastar, por exemplo, Paulo Maneira, vereador de Lauro de Freitas, nunca foi do Partido Verde. Ele não pode falar de meio ambiente? Não, pode e deve. Estou falando você, estou falando de André, porque você citou André, mas se você for ver em Salvador, Cláudio Tinoco, Kiki Bispo, Palinha, são vereadores, e todos eles, a Marcele, e todos eles, Alberto Braga, Alexandre Aleluia, de todas as ordens da situação e da oposição, que seria muito feliz da nossa parte terem todos eles tratando essa matéria. Então, acho que
quem puder se adensar no propósito de discutir meio ambiente está dentro de um caminho que me agrada. Você assumiu agora a missão junto da União, você é secretário-geral da União, em Salvador. Eu tive a felicidade de ser lembrado pelo prefeito Bruno Reis e pelo ex-prefeito ACM Neto, para, junto com o meu presidente e deputado Luciano Simões Filho, assumir essa missão de organizar o partido em Salvador. Eu acho que depois de muitos anos fora de partidos, eu que passei os últimos 10, 12 anos da minha vida sem filiação, até para a gente se afastar um pouco de especulações. A cada 2 anos tinham sempre as perguntas: é candidato a vereador, é candidato a deputado? Só faziam ternar o pleito. Eu gosto muito do executivo. Eu acho que nós temos bons parlamentares, citei alguns deles aqui agora. Tive essa semana o vereador Duda Sanches, o vereador Cláudio Tinoco, que eu já citei, a vereadora Marcele, o vereador Palinha, são vereadores do nosso partido. O vereador Kiki Bispo. Eu acho que a gente tem hoje grandes quadros que fazem parte desse time, e a gente recebeu essa missão de não só fazer a reeleição desses quadros, mas também de ampliar a participação do União Brasil na Câmara Municipal. E o presidente Luciano Simões Filho, o deputado estadual Luciano Simões, tem construído, junto com a equipe de outros parceiros, membros que fazem parte desse nosso diretório municipal, construído condições para que isso ocorra. Será uma eleição extremamente difícil, porque você vai reduzir o número de candidatos a vereador, principalmente, e é tudo novo, né? Eu acho que talvez a eleição mais difícil dos últimos tempos, para vereador, principalmente, porque é uma campanha diferente. Como é que vocês estão se preparando para isso? No passado a gente juntava aí 65 para disputar as cadeiras. Isso. Né? Uma vez e meia para ajudar as cadeiras. Hoje é uma vez mais um. Uma vez mais um. Então Salvador serão 44. Você já tinha dificuldade para fazer com 65. Mas vamos lá, nas regras do jogo de hoje, nós tínhamos mais 2 na Câmara. Sim. Então, União Brasil, de 3 anos atrás, de 20, com as regras de 24, teriam mais 2 na Câmara. Isso acaba com os partidos pequenos, então. Sofre mais que partido pequeno. Nós todos trabalharemos para auxiliar o prefeito Bruno Reis na sua reeleição. Acho que Salvador enxerga isso com muita clareza. O ex-prefeito ACM Neto teve na sua reeleição cerca de 650 mil votos na capital. Foi o mais votado das capitais de todo o Brasil. 74%. O prefeito Bruno Reis teve na sua primeira eleição cerca de 700 mil. Ele já majorou a eleição anterior. E foi também o mais votado de todas as capitais do Brasil, inclusive aqueles que passavam por reeleição. Neto, na última eleição para governador, ele fez 1 milhão de votos em Salvador. Então ele estourou todas as expectativas que se tinha em termos de voto em Salvador. Acho que a cidade soteropolitana não quer voltar atrás, não quer retroagir, enxerga transformações importantes, organização, qualidade de vida, um pouco de tudo que nós conversamos aqui até agora, principalmente nas comunidades hipossuficientes, que têm no poder público um braço para auxiliar essa transformação social. Então, o prefeito Bruno Reis, com a vice-prefeita Ana Paula Matos, tem feito uma gestão impecável, cuidando da vida das pessoas. Eu não tenho dúvidas de que nós, além da reeleição, conseguiremos fazer uma grande bancada de vereadores no arco de alianças, mas principalmente no União Brasil, que é o partido de Bruno, é um partido que tem aí, já conta com parlamentares qualificadíssimos e que temos também suplentes com votações expressivas na cidade. Esse reconhecimento que o Bruno tem na cidade faz com que a oposição não consiga achar um nome, né? Porque toda hora aparece o nome, toda hora, e você não vê eles chegando. Eu vou repetir o que ele sempre fala: não cabe a gente discutir esse tema, cabe a gente trabalhar. Esse ano é o ano de muito trabalho, de muita dedicação, e vou falar uma coisa para vocês. Como eu disse no início da entrevista, pense num incansável, é o Bruno Reis. O Bruno, ele trabalha de manhã, de tarde, de noite e cobra a sua equipe, nos cobra constantemente. Quando a gente não está presente, vem um áudiozinho aqui com uma determinação, procura tal local, procura tal pessoa, vem fazer tal vistoria, ele se desdobra em soluções. Eu acho que, claro que eu não ia me furtar a discutir política com você, mas perceba que de tudo que a gente falou, 80%, 90% foi trabalho. Sim. E nada resiste à força do trabalho, nada resiste ao que tem sido feito aqui.
Neto diz isso sempre. As pessoas vão reconhecer o que a gente está deixando aqui de legado para nossa cidade. Bruno tem trabalhado incansavelmente. É de domingo a domingo. Então não tenho E dúvidas. é isso que eu tenho repetido aqui, Sócio, principalmente na eleição de vereadores e vereadoras. Aqueles que não tiverem trabalho, esqueça. As pessoas, Porque não, vai ser uma... as pessoas não topam mais isso, né? A eleição vai ser uma eleição difícil, como o Paulo falou. É uma eleição, né, que terão menos candidatos disputando um nicho maior. Eu acho que isso ajuda, viu? Eu acho que isso Na qualifica, eleição qualifica. do ano passado, Deixa eu na ver eleição do ano passado para deputado surgiram muitos Lideranças candidatos, novas, né? muitos candidatos que tiveram muitos votos, surpreendendo todo mundo, porque existem pessoas assim como você, né, que está na Defesa Civil, trabalhando, né? Muitas coisas não são noticiadas, mas outras coisas são noticiadas. Existe muita gente que está trabalhando aí em silêncio, que ninguém sabe, Com certeza. mas que tem muitos votos aí e que vai surpreender. Eu acho que para o político em si, essa eleição de 2024 vai tirar muita gente do conforto. Olha, eu acho que toda eleição tira muita gente do conforto. Não, vai Porque tirar a muito eleição, mais. A eleição vai é tirar isso, né? muito mais. A eleição em si, eu tenho visto o seguinte, eu tenho acompanhado muito dos parlamentares, eu tenho boa relação com boa parte deles, de todos os campos, e a gente observa que está todo mundo trabalhando muito, né? Está todo mundo trabalhando muito. Eu tenho amigos na Câmara que de domingo a domingo é sola de sapato no chão, meu amigo. É isso aí, é trabalhar mesmo. E muitas demandas e muitos resultados para essas comunidades. Eu não tenho dúvidas que isso vai acontecer agora. Eu lhes confesso, eu acho que esse formato da gente passar do 100% mais um vai ser algo interessante para a gente experimentar mesmo, porque você qualifica o páreo ali, o debate que vai ser construído entre os partidos. Eu acho que você melhora. São outros, né? Acho que você melhora essa relação, você termina colocando todo mundo em pé de igualdade, né? Uns mais, outros menos, mas coloca todo mundo em pé de igualdade para poder fazer com que dê certo. Você acabou de falar, tem as surpresas que aparecem, que despontam, que não estavam nem sendo cotadas no cenário, mas quem está na vida pública sabe quem é quem, sabe quem está na estratégia, quem está no jogo, quem está na rua, quem está fazendo os 4 anos de trabalho ali, independente de estar no mandato ou não. O prefeito Bruno, ele tem essa qualidade, tem essa virtude. Ele sempre fala os vereadores que estão na Câmara e os vereadores que não alcançaram o coeficiente para poder sentar na cadeira. Tem muito vereador que não está no mandato, um vereador que é o líder comunitário, que é aquela pessoa que fez uma boa votação, fez uma boa eleição, mas que, óbvio, o jogo ele para ser jogado. Então, 43 vão virar vereadores, outros não. Não é por isso que essas pessoas não vão ter valor na hora das decisões, das escolhas, do que está sendo construído dentro de cada uma das comunidades. E eu vejo uma Câmara muito coesa, muito unida, muito forte junto ao prefeito Bruno Reis e a vice-prefeita Ana Paula, para fazer as transformações que a cidade tem demandado. Ele sempre coloca, eu nunca vi um discurso de Bruno, nunca vi um discurso de Ana, que não ou iniciasse ou concluísse agradecendo a Câmara de Vereadores, agradecendo os vereadores. Ele entende essa importância, entende esse valor. Eu acho que talvez seja esse o grande sucesso dessa relação dos dois poderes, executivo e legislativo, com que tem ajudado grandiosamente a fazer essa gestão tão, como é que poderia dizer, exitosa e garantindo sucesso para as pessoas que moram na nossa capital. Tudo que a gente faz, a prefeitura e os vereadores, é feito para os moradores da cidade. Então, eu não tenho dúvida de que essa base aí que tem acompanhado o prefeito Bruno vai ter sucesso no próximo pleito e fazer com que o próximo mandato dele seja ainda mais exitoso. Maravilha. Menino, eu só vou ter mais uma última pergunta que não é ligada à política, mas sim à Codesal. Quem quiser visitar a Defesa Civil, quem quiser fazer uma visita guiada... Eu achei que você quer fazer essa pergunta, já que ela falou da ida dela lá. A gente ia fazer. Tá vendo? Quem quiser fazer essa visita guiada, quiser procurar a Defesa Vamos Civil lá. para Você entender... tá querendo ir, viu, Sócio? Não, então Você já tá o querendo convite ir. tá feito. Vamos lá. Ele já tá querendo Eu ir lá. fui, mas Ah, eu já conheço a sala. Eu pensei, Também vou de novo. eu pensei que já fosse no off aqui, já tratar com ele da candidatura dele em Salvador, né? Tá vendo? Tá vendo aí? Porque tá bem antenado Não lá, é? viu? Mas assim, o que acontece, Ari, é de que nós temos decreto para os nossos voluntários da Defesa Civil de Salvador. Então esse decreto, ele tem essa força de fazer com que as pessoas se capacitem.
Mas independente de se transformarem ou não em voluntários, pode sim conhecer a nossa série, vai lá, conhece o Semadec, conhece o Centro de Monitoramento, conversa com os especialistas, trata com o pessoal, está sim super disponível. A gente gosta, inclusive, que as pessoas apareçam, porque quando aparecem, se interessam e se interessando, nos auxiliam, nos ajudam. Nós temos hoje voluntários das mais diversas áreas, alguns especialistas em engenharia ambiental, engenheiro civil, geólogos. Eu tenho hoje uma menina lá, estudante de geologia, que ela mandou pelo Instagram pedindo uma vaga para estágio. E eu tenho uma premissa, eu não coloco O Instagram ninguém. pessoal ou Eu só tenho o Instagram pessoal. O da Defesa Civil é da Defesa Civil. Certo. Existem regras legais que alguns não cumprem, mas eu cumpro. Não tem uma foto minha no Instagram da Defesa Civil. Gestor Importante. não pode ter foto no Instagram institucional. Então eu cumpro Parabéns. a regra de forma redondinha. Então no da Codesal, Nem todo mundo. eu tenho fotos que eu faço. Encerrou um evento, uma formação. O pessoal da minha equipe já sabe. Eu tiro a foto com a turma. Aí o pessoal vai sair, não. Agora é a foto oficial para a página da Codesal. Eu saio para poder a foto estar sem a minha presença. Garantir certas premissas para que a gente tenha nível para tratar do assunto sempre. Tá? Então mandou no meu Instagram pessoal. E o meu é fechado, né? Então eles ficam assim meio que esperando, né? Para aceitar, né? Solicitação, né? Assim. Aceitar. E eu não tenho o que tu me conta, sou eu mesmo. Então tem que ser no meu tempo. Às vezes eu abro, coisa e tal. E aí a menina disse assim, olha, eu sou estudante de geologia da UFBA, eu queria uma oportunidade na Codesal, coisa e tal. Estão precisando mesmo de estudante de geologia, coisa e tal, tenho 2 geólogos lá. Só que eu não sabia, ela era segundo semestre não pode ser estagiário. Só pode ser a partir do 7º. Fiz uma videochamada na hora, manda o seu telefone. Eu estava com a coordenadora de mapeamento das áreas de risco, que é quem trata com os geólogos. Eu fiz uma videochamada de, ó, essa moça aqui atrás estava no carro, né? Porque assim, eu não tenho porque eu tenho conversando. Tava no carro, a videochamada, e aí passei pra Rita, ó, essa aqui é a Rita Jane, conversa com ela e tal. Já marcaram segunda-feira de velar, beleza. Passou um tempo e aquela moça deu o resultado. Deu, só tem um problema. Ela é segundo semestre. Segundo semestre não pode ser estagiário. E aí, ela tá como voluntária. Ela já tá uns 3, 4 meses de voluntária, ajudando, trabalhando. Vai aprendendo também. Legal. Então, assim, às vezes o cara que é estudante, o cara às vezes já é engenheiro civil, engenheiro ambiental e faz também de voluntário. Sim. No período de chuva vai, participa do simulado de evacuação, acompanha. Então, essa integração é bem bacana. Tá convidado, hein? Toda primeira sexta-feira do mês. A gente das vai. 8 às 14, eu acho. Assim, é bem tenso, mas é bem bacana, vale a pena. Vamos fazer uma cobertura lá. Ah, bacana. Pra nós 3. Combinar. É isso aí. E aí, meu Lá vem povo? você, quando você A faz minha essa tá tudo cara. ok. A pior hora Já sei, agora. sabia. Rendeu. É a pior hora. Posso comer a jujuba? Pode. Pode, deve. deve. Bora. Enquanto ainda tem, porque a gente tá comendo tudo. Enquanto tá falando aí, ele tá aí só comendo. Ele tá até quieto. Soxinho, pior hora. Acabando o programa. Dava pra falar mais Não, umas 3 horas É a melhor hora, porque você disse Facilidade. que depois do programa a gente ia comer uma muqueca e tomar uma cerveja. Pronto, fique Poxa. tranquilo. Tá tudo resolvido, né? Se você tá dizendo, então Tá é, né? dito, tá dito. Tá dito. Soxinho, queria agradecer a sua presença e pedir as suas considerações finais. O que você acha? Deixa os aí. contatos E os também contatos, da Defesa Codesal, Civil. Defesa Outras Civil. considerações Redes todo mundo, eu sociais. fecho aqui, ó. Suas Seu redes bom. sociais. Não, pra mim tá ok. Muito Eu obrigado ficaria pela mais sua umas 3 presença. horas aqui, mas... Com muita tranquilidade, né? Já deu. Vamos comer a muqueca agora. Apesar de ali falar que era acelerado, não sei o que, mas tu vê. Ele é acelerado, sim. 1h30 de conteúdo. Ele é acelerado. Ele é. Vezes 2. Não, Depois agora, ele acabou agora com- veja a minha situação. Você tá aí, eu tentando fazer a pergunta, Às e vezes tá Paulo você- aqui do meu lado, ó, com perna Eles dois- batendo, é uma eu briga fico esses dois aí, ajoelhado. Às vezes você quer fazer a Ó, vou dizer pergunta, pra mas vocês, ele já tá o falando, problema ele já é só de vocês responde. dois. Cissa não me bateu nenhuma vez Não aqui. bati, não chutei. Cissa me botou, me trouxe... Café, tá ótimo, tá do lado jujuba, de- água. Eles não entendem o que é a Liga da tem uma Justiça. situação, Tá vendo? Tá Tem a vendo? situação. Quando a Ari começa a apertar o entrevistado, eu chuto. Não, esses Aí eu tenho dois que são ficar batendo demais. o pé aqui pra poder disfarçar. Aí quando a Ari começa pegando o pé do entrevistado, eu dou 2 chutinhos aqui nele pra ele poder... Não, mas tô de boa, viu, acordar. bicho? Assim, Eu tô de comigo boa. rola tranquilo também. Foi Eu tranquilo. tô Não, de boa. Às vezes eu gosto até de uma provocação, porque a gente consegue se sair melhor e o Render, né? entrevistador fala assim, pô, cara A gente gosta da treta, da ajustado, confusão, né? mas você não gosta de confusão. não. Eu perguntei Ah, umas 3 não, que coisas nada. aí, era pra você Eu, go- eu falar. sou da paz. Mas se chamar no problema, ele resolve. Foi boa? Até a mão da Codesal é Boa, mas você sabe que essa mão não é da Codesal, ela é da Defesa Civil. Sim, da né? Defesa Civil, sim. Esse tipo de... E tem uma simbologia, tem toda uma simbologia. Todas as defesas civis, Ari, do Brasil inteiro, É a mesma marca. usam essa mesma marca. Só alterna aqui. Sim. A nossa do uso da Codesal é em azul, mas quando eu estou em alguma atividade mais formal, a gente termina usando essa porque é a nacional
É para o Brasil inteiro Todo mundo que enxergar. usa esse tipo de logotipo, de emblema para poder identificar. Então, o laranjinha, quando chega, invariavelmente da Defesa Civil, não necessariamente da Codesal. No encontro lá de Fortaleza foi um barato, porque assim, tinha uns 200, todo mundo laranja, você ficava olhando nas costas para ver qual era a tarjeta que estava aqui no fundo da cidade, se era Fortaleza, se era... Então é bom que eu já vou saber. Quando tá azul tem problema, né? Quando tá laranja... Não. É porque a nossa aqui, a nossa de Salvador, eu posso mandar, mas assim, como a marca da prefeitura é em azul, a nossa marca Codesal é em azul. Marca Codesal em azul. Veja que aqui, ó, Defesa Civil. Sim. Tá? Defesa Civil é um sistema, como eu disse. Sim. Defesa Civil não é o órgão, é um sistema. A da Codesal, que é o nosso órgão, a gente pode colocar a comunicação visual, assim? isso, a nossa comunicação visual da cidade, mas que leva a mesma temática das duas mãos e tudo mais. Né? É isso aí. Aqui pra vocês. É bonito. Isso, Chão. Considerações finais. Não, bicho, Paulo, as mesmas considerações do início da nossa conversa. Agradecer a vocês. Você, como eu disse, é um amigo muito querido, não é de agora. De há muito a gente caminha, às vezes um pouco mais afastado, às vezes um pouco mais próximo. Você, certa feita, foi para a região oeste do estado, passou um tempo lá atuando, trabalhando em cidades daquela região. A gente continua aqui em Salvador. Ari, muito obrigado pela recepção e pelos questionamentos, pelas dúvidas, até porque essa que é a pretensão da gente estar numa mesa como essa. Cissa, você é uma querida, você, sua irmã, seu cunhado, eu tenho um carinho especial por sua família. Fico feliz da sua lembrança, da sua ida lá na Codesal e da sua equipe para fazer o trabalho na época, né? Você ainda era estudante de jornalismo na época, né? 2018. Eu me recordo. E dizer que as portas continuam abertas, o que precisarem. Espero que não precisem, porque quando precisa da Defesa Civil é porque tem algum problema, mas precisando, busquem rápido para que esse problema não seja majorado. Então a gente sempre atua, isso é importante deixar aqui para os telespectadores e também os ouvintes, de que em caso de risco, diz que 199, não tem outra porta de entrada. Manda um bilhetinho ou passa lá no órgão, é 199, nós temos protocolos, nós temos processos que são iniciados pelo 199 e que depois disso, por meio de tablets, por aplicativos que nós temos e fazemos de consumo nosso, o nosso sistema de gestão de defesa civil, os nossos engenheiros, os arquitetos, os geólogos vão para campo, fazem as vistorias, identificam o risco. Nós temos hoje as manchas de calor de cada tipo de risco da cidade. Dessa forma, a gente pode desdobrar em programas, como os NUPDEX, são os Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil, os NUPDEX Mirins, o Programa de Defesa Civil nas escolas, o PDCE-EJA com jovens e adultos no contraturno, nas noites, das aulas da nossa cidade e uma série de outros programas que, graças ao bom Deus e a muito trabalho, vem garantindo aí que o soteropolitano esteja em condição de maior segurança que visto no passado. O prefeito Bruno Reis sempre fala, com tudo isso não quer dizer que nós estejamos imunes às mudanças e aos extremos climáticos. Você perguntou isso mais cedo. O que é que vocês têm feito para isso? A gente tem trabalhado bastante, uma série de programas de capacitação ao tempo, em paralelo com intervenções físicas na cidade. Ocorre, entretanto, se a gente tiver aqui o que aconteceu no Carnaval em São Sebastião, litoral de São Paulo, 682 milímetros em 15 horas, com toda certeza os problemas seriam de outra magnitude, de outra ordem. Graças a Deus não aconteceu, então a gente vem acompanhando isso. Nós temos um centro de monitoramento, então a gente tem informação com a maior brevidade possível de informar a população e eu peço que vocês, sempre que recebam aqui os nossos informes, possam transmitir à população soteropolitana e de outras cidades da circunvizinhança, muito embora a gente tenha um foco na Defesa Civil de Salvador, a gente sempre auxilia aí parceiros de outras defesas civis, capacitamos moradores e defesas civis de Santa Amaro da Purificação, Camaçari, Simões Filho, quem mais estava conosco, sócio nesses últimos dias, Madre Deus, então são muitas as prefeituras, Amargosa aqui, Recôncavo, Vale de Quiriçá, São Desidério, lá perto da sua área, lá que você estava lá no oeste, o coordenador da Defesa Civil, ele vez ou outra busca informações conosco, então quem precisar de algum tipo de auxílio, a gente vai estar à disposição, porque para fechar a Defesa Civil somos todos nós. Deixa o número também da mensagem de texto e suas redes sociais. O mensagem de texto 40199, a pessoa vai colocar o seu CEP de Salvador, que a gente envia para as pessoas de Salvador. Em caso de risco, diz que 199. As redes sociais da Codesal é só colocar lá Codesal mesmo, Defesa Civil, que vai aparecer tanto o site quanto o Instagram, Facebook,
tudo mais. Como o próprio nome, Tá. a pessoa já busca e já encontra com tranquilidade. E tem muitas informações. Nosso site é um site efetivamente repleto de dados, de conteúdos, de informações, de legislações para os interessados, para quem estuda, para quem quer fazer algum Atualizado. artigo, quer fazer algum material. Tem muita coisa bacana lá. E o que não tiver lá, presencialmente vai nos visitar, porque a gente abre espaço e portas para poder a ciência estar funcionando e poder ajudar, assim, a melhorar as condições de resposta às nossas populações. Perfeito. Show de bola, meu povo. E E aí? vamos ficar por aqui. É. Até a próxima, meu povo. Tchau, Tchau, gente. gente.